pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália. Muito obrigada pelo interesse de vocês no tema LinkedIn. Eu sei que é um assunto bastante sensível, que gera muitos questionamentos, né? Então, eu vim aqui hoje mostrar um pouquinho para vocês da minha visão como recrutadora do LinkedIn, tá? Não apenas para falar minhas opiniões a respeito de alguns mitos que eu ouço, mas também para mostrar mesmo a minha visão como recrutadora, né? Então, como uma pessoa que recruta dentro das empresas, o que eu vejo dentro do LinkedIn que vocês não veem, né? Quais são as minhas ferramentas de busca utilizadas e com base nessas ferramentas eu acho que eu posso passar para vocês uma ideia legal do que é importante vocês terem ou não no LinkedIn, o que é relevante e o que é importante, mas também às vezes não merece muito foco, né? Para que vocês tenham uma noção aí do que a maioria dos recrutadores também utiliza, aonde vocês devem colocar mais foco e energia, para mudar aí o perfil de vocês, tornar o perfil de vocês atrativo, tá? Então, antes da gente começar, eu vou compartilhar realmente a minha tela aqui de recrutadora, mostrar para vocês filtro por filtro, o que a gente analisa, o que é importante para a gente entender no momento que a gente está lendo um currículo do LinkedIn, tá? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns mitos, tá? E o primeiro deles é esse mito de que o seu LinkedIn vai te levar diretamente ao emprego dos sonhos. Isso não é verdade, tá, galera? Porque o LinkedIn ele faz parte de um processo que é longo e que é denso até o seu emprego dos sonhos, tá? Eu não acredito que o LinkedIn isoladamente, assim como nenhum passo isolado dentro do processo de entrevista, de um processo de recrutamento, ele vai fazer com que você consiga ou não um emprego, tá? Ou um novo emprego, ou uma mudança de emprego, ou caso você esteja desempregado ou já esteja empregado, enfim, não importa, tá? O caminho é longo, o caminho ele é cansativo, eu sei, mas não é o LinkedIn que vai fazer com que você seja aprovado ou reprovado, tá? Então, muito cuidado com o que vendem para vocês por aí, de mude o seu LinkedIn e consiga aquele emprego dos sonhos. Arruma o seu LinkedIn e traga o seu emprego dos sonhos em 3 dias. Muito cuidado, tá, pessoal? Vamos usar um pouco mais a estratégia, né, ao invés da simpatia, tá? Entender realmente que o LinkedIn ele faz parte de um caminho, tá? E que, claro, é muito importante você ter um LinkedIn atrativo, tá? É importante porque os recrutadores, eles vão analisar o seu perfil, vão chegar até você, o começo, né, o ponto de partida, para que eles possam realmente incluir vocês em um processo de entrevista, e dentro da entrevista, se aprofundarem um pouco mais em relação às suas funções, responsabilidades, skills, comportamento, é uma porta de entrada, tá? Então, o seu LinkedIn, ele precisa realmente estar visível, ele precisa estar bem escrito, precisa ter funções ali que nos permitam enxergar que você pode ser um bom profissional, né? Que você pode ser considerado para aquele processo de entrevista. Mas ninguém no mundo vai olhar o seu currículo e vai falar, nossa, é ele ou é ela, quero contratar essa pessoa. Ninguém dali vai te ligar e vai te oferecer um novo cargo, vai te oferecer um ótimo salário. Então, esqueçam, isso não vai acontecer, tá? Eu queria que vocês também desmistificassem essa história de que existe um robô no LinkedIn e que é ele que está ou te favorecendo ou te impedindo de encontrar aquele emprego dos sonhos, tá, pessoal? O que acontece dentro do LinkedIn é o que acontece basicamente em qualquer outra rede social, tá? Existem algoritmos que vão fazer com que aquele conteúdo seja entregue para quem está buscando, né? Então, do mesmo jeito que você entra ali no Instagram e procura um celular, e aí no dia seguinte começa a aparecer um monte de anúncio para você de celulares, vários tipos, vários tamanhos, vários preços, de várias lojas, é o que acontece no LinkedIn, mas obviamente voltado para a função do LinkedIn, né? Que é buscar candidatos, buscar vagas e também favorecer o networking para negócios, tá? Então, não existe um robô que está ali, nossa, não vou entregar esse conteúdo para alguém. Enfim, isso não existe, tá? O algoritmo, sim, ele existe, mas ele é uma ponte entre você e o recrutador, tá? Então, se você não coloca as informações que o recrutador quer ver e o recrutador não está ciente, não está alinhado com o que ele precisa buscar, o algoritmo não vai entregar nada para ninguém, tá? Então, precisa ser um match. Precisa ser tipo lá no Tinder mesmo. Precisa existir um match entre o que você tem a oferecer e o que o recrutador está buscando, tá? Então, não existe um robozinho, tá? Existe um recrutador super bem alinhado que está ali colocando informações que ele realmente precisa, tá? Existe um algoritmo que vai carregar essas informações até o seu perfil, que sim, precisa estar bem preparado, tá? Então, acho que esses são
dois principais mitos que eu vejo muitas perguntas, eu vejo bastante gente reclamando ou falando sobre lá no LinkedIn, e que eu gostaria que ficasse claro para vocês antes da gente começar aqui a ver a minha tela de recrutadora, tá? Só um ponto importante. Essa minha tela que vocês vão ver daqui a pouco é uma tela que é acessível para aquelas empresas que pagam esse recurso que se chama LinkedIn Recruiter, ok? A maioria das grandes empresas usa esse recurso, tá? Então, podem saber que grandes recrutadores aí de grandes empresas estão usando o LinkedIn Recruiter com a mesma tela que vocês vão ver a minha daqui a pouco, tá? É um recurso bastante caro, tá? É um recurso que pede investimento da empresa, então não são todas que utilizam, mas a grande maioria sim, tá? E aí vocês vão ver a minha tela como recrutadora, como eu faço as minhas buscas, o que é relevante para mim durante 10 anos de recrutamento foram os filtros mais relevantes que eu já utilizei, que eu encontrei excelentes candidatos, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem depois de assistirem esse vídeo, fiquem à vontade para me escreverem lá no Instagram, para me mandarem uma mensagem, enfim, para a gente discutir aí um pouquinho ponto a ponto, tá? Mas eu realmente espero que esse conteúdo possa ajudar, ok? Então vamos lá, pessoal. Essa é a minha tela de recrutadora, tá? Eu entro no meu LinkedIn, eu entro no meu login de empresa, começo uma busca e a primeira coisa que o LinkedIn me dá é essa tela. Vocês vão ver ali que a gente tem pesquisa avançada do Recruiter, que é uma ferramenta apenas para empresas, né? Apenas para negócios. E ali, óbvio, tem 0 candidatos no total, porque os filtros estão zerados, tá? Então, quando eu inicio uma busca para uma posição, essa é a página que aparece para mim, tá? Então, a gente vai começar a bater aí filtro por filtro para vocês entenderem um pouquinho da importância de cada um. E eu acho muito relevante começar com o cargo. Para mim, é um dos mais importantes, tá? Geralmente, quando uma empresa tem uma vaga específica em aberto, é óbvio que ela vai buscar candidatos que já estejam atuando nesse cargo específico, né? Então, se eu preciso de um gerente de contabilidade, é claro que eu vou buscar por gerente de contabilidade em outras empresas, certo? Então, a minha dica aqui é que você tenha o seu cargo muito claro, muito relacionado com a sua principal atribuição ou conhecimento, ou dentro da empresa em que você está trabalhando atualmente, ou na última empresa em que você trabalhou, tá? O seu perfil, o seu cargo, ele tem que estar direcionado para o que você sabe e para o que você quer fazer, tá? Então, não tenha medo de ser específico, ok? Não queira enfeitar demais, criar um mistério ali que não precisa existir. Não tente tendenciar o recrutador a ligar para você para tirar uma dúvida, tá? Eu posso dizer, se eu tenho uma pessoa que eu sei que faz exatamente o que eu preciso versus uma pessoa que eu não tenho tanta certeza, eu vou preferir ligar para aquela que eu tenho certeza. Isso economiza o meu tempo, tá? E depois, se não der certo, aí sim eu posso tentar investir em descobrir aquele mistério da pessoa que eu não tinha tanta certeza, tá? Então, o objetivo da busca em geral do LinkedIn é que o recrutador não perca tempo aguardando as pessoas se candidatarem, pessoas que às vezes podem não estar relacionadas àquele cargo, tá? Então, o objetivo é que a gente possa olhar o seu perfil e falar, ligo, não ligo, tá? Esse é o ponto. Então, por isso, não perca tempo. Deixe seu cargo bem específico, tá? Não coloque o termo buscando recolocação. Eu sei que tem muitas pessoas que estão, de fato, buscando novas oportunidades no mercado e que acabam colocando isso no cargo, tá? Não é interessante para nós. Primeiro porque a gente não vai buscar pessoas com esse cargo, porque esse cargo, ele não existe no mercado, tá? Se eu buscar alguém com esse cargo, eventualmente, eu vou me deparar com boa parte do país e até do mundo, né? Então, qual que é a chance de um recrutador encontrar você dentro de todo esse pessoal que vai ter lá o cargo buscando recolocação, que no final das contas não é um cargo, né? Então, para isso, coloque a última função que você executou na empresa e a data em que você saiu de lá. Assim, os recrutadores eles já vão entender que você não está mais lá por conta da data, mas vão saber o que você estava fazendo e qual cargo você estava até que você tenha saído, tá? Seja bastante específico, tá bom? Existem áreas, né, que a gente fala que são grandes áreas, e dentro dessas áreas a gente tem áreas menores e é dessa especificidade que a gente precisa, né? Então, a minha função, por exemplo, eu sou recrutadora ou Talent Acquisition, que é uma área que fica dentro da grande área de recursos humanos, tá? Então, se alguém está buscando um recrutador,
e encontra no meu cargo recursos humanos, eles vão falar, caramba, mas recursos humanos, o que ela faz dentro de recursos humanos? Ela faz folha de pagamento? Ela é uma HRP? Ela é uma recrutadora? Ela é, sei lá, de treinamento, enfim, qualquer outra área que exista dentro dessa grande área. Então, seja específico. Coloque exatamente a área em que você está, função e o conhecimento que você tem. Perfeito? Espero que possa ajudar vocês essa dica, tá? Eu vou passar aqui para outra parte, que é a localidade, tá? Aqui, eu acho que faz mais sentido para quem, de fato, tem alguma restrição em relação à localidade, tá? Você pode optar por não colocar nada, você pode optar por colocar exatamente o lugar em que você queira ser contratado, né? Você pode colocar o estado, você pode colocar o país. Então, cabe mais a você definir. Eu só avalio oportunidades no interior de São Paulo. Então, eu vou deixar isso bem específico, tá? Ou então, eu avalio oportunidades no Brasil, tá? Geralmente, o recrutador coloca a localidade quando existe, de fato, um requisito para que aquela pessoa esteja ali, naquele local, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma vaga em Goiânia. Vou procurar alguém que mora em Goiânia. Por quê? Porque é mais fácil alguém que está lá aceitar essa posição do que uma pessoa que está no Rio de Janeiro se mudar para Goiânia. Pode acontecer? Pode. Mas esse filtro vai nos ajudar a ser mais assertivo, né? Então, para mim, obviamente, é mais fácil encontrar alguém de Goiânia para uma vaga de Goiânia do que fazer uma pessoa se mudar para o Rio de Janeiro para lá. Ou então, se eu sei que a minha vaga é remota, eu vou deixar a localidade aberta. Provavelmente eu nem vou usar esse filtro, porque para mim não importa, né? Desde que a pessoa esteja disponível, esteja dentro do cargo, de outros requisitos que eu preciso, eu não preciso saber onde ela está, porque a minha posição é remota, ela pode trabalhar de qualquer lugar, tá? Então, a localidade é um filtro que não é tão utilizado, vai depender muito do tipo da minha oportunidade, se é remota, ou se é no grande centro, ou se é num lugar mais afastado, tá? Então, fica realmente ao seu critério. Se você quer dar especificidade, eu só avalio ali, então coloque aquela região. Eu avalio no Brasil inteiro. Então, coloca Brasil ou nem coloque nada, tá? Acho que essa é a contribuição que esse filtro pode dar aí no momento do recrutador buscar o seu perfil, tá? Então, pessoal, agora para o tipo de local de trabalho, que é algo que talvez possa ajudar, dar um complemento aí à questão da localização, tá? Aqui você pode colocar se você é indiferente, se você aceita só presencial, só remoto, e isso vai ficar visível para os recrutadores, tá? Então, se eu buscar alguém em São Paulo que só aceita, e vejo que essa pessoa só aceita uma oportunidade presencial, ok? Se ela colocou que ela mora em São Paulo, a minha oportunidade é apenas presencial, eu sei que ela tem disponibilidade. Se a minha oportunidade é em São Paulo, eu vejo uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e coloca que aceita apenas uma oportunidade presencial, eu vou saber que ela provavelmente não vai ser fit com a minha posição, tá? Se uma pessoa tá lá que aceita apenas remoto e a minha oportunidade é apenas presencial, eu não vou abordar aquela pessoa, porque eu já sei que não existe um match, tá? Então, coloque ali, nesse filtro, coloque no seu perfil, né, o que você realmente busca. Eu sou flexível para uma oportunidade presencial ou não? Eu só aceito remoto, independente de onde for essa oportunidade. Ou então, eu aceito oportunidades híbridas. Cuidado nesse ponto, porque a gente sabe que a tendência do mercado hoje, quando coloca aqui uma vaga híbrida, é que, de fato, a pessoa vá mais ao escritório do que fica em casa. Então, avalie o que você realmente gostaria de avaliar, né? E cuidado ao colocar isso no seu perfil, porque isso sim pode restringir ou não o contato de um recrutador com você, ok? Passando para o campo de competências e avaliações, pessoal. Essa parte, dentro do seu perfil, eu recomendo que você coloque mais habilidades mensuráveis, que é o que a gente chama de hard skills, tá? O que eu vou procurar, basicamente, quando eu busco uma competência e avaliação? Se você tem uma competência específica que eu preciso, tá? Então, vamos supor, preciso de uma pessoa que tenha Excel avançadíssimo. Preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento ou alguma certificação em Python. Preciso de uma pessoa que saiba mexer muito bem com uma AutoCAD. É ali que eu vou buscar, tá? Então, eu coloco para ver se essa pessoa tem esse tipo de competência. E caso você tenha no seu perfil essas competências listadas, é o seu perfil que vai aparecer na minha busca, tá? Uma forte recomendação que eu dou aqui, não só para o LinkedIn, mas para outros currículos em geral, pessoal. Não coloque habilidades de comportamento em nenhum campo, tá? Pensa bem, se eu leio num currículo que a pessoa é resiliente,
Eu acredito? Não. Vou ser bem sincera com vocês. Eu só vou conferir, de fato, afirmar que essa pessoa é resiliente quando eu entrevistá-la. E fazer com que na entrevista ela me traga cases de que ela realmente é resiliente, tá? Ah, eu sou proativo. Adianta você escrever ali no seu currículo? Não adianta, tá? Assim como não adianta buscar, tá? Então, eu recomendo que essas competências mais comportamentais, mais intangíveis, que a gente não consegue mensurar, elas não sejam colocadas, tá? Dificilmente um recrutador vai buscar esse tipo de competência em qualquer filtro aí do LinkedIn que esteja à disposição dele, ok? Eu vou passar agora para o campo empresas, que é um campo legal, que eu gosto bastante de buscar também. E para que eu encontre pessoas com empresas específicas, é importante que vocês coloquem e listem ali no seu LinkedIn as empresas que vocês já passaram, tá? Então, o LinkedIn, quando você está ali construindo o seu perfil, ele te dá um campo para você preencher empresa, o período que você ficou ali, e você começa a digitar o nome da empresa, ele te dá algumas opções para você clicar, tá? Eu recomendo que vocês sempre cliquem nessas empresas que aparecem ali, ao invés de escreverem sem o clique, né? Sem a opção autopopulada que o LinkedIn dá ali, porque é isso que vai me ajudar no filtro. Então, se eu coloco ali uma empresa específica, né? Então, vamos supor, eu trabalho na Amazon, eu estou buscando pessoas que trabalhem em empresas desse mesmo setor. Quais são essas empresas? Então, Mercado Livre, Magazine Luiza, alguma outra empresa de logística, vamos supor JSL, enfim, que saiba daquele dia a dia que a Amazon vivencia ali quando se fala de entrega de mercadorias. Então, eu vou colocar essas empresas como minhas empresas-alvo. E a partir daí, todas as pessoas, né, que trabalham lá e que estejam no cargo, que é o filtro anterior, no cargo que eu busquei, elas vão aparecer para mim, tá? Então, só tomem cuidado de ter isso bem preenchido, tá? Algumas pessoas colocam anônimo ou confidencial. Eu entendo que possa ser algum requisito da própria empresa pedindo para a pessoa não colocar, tá? E eu respeito, tá bom? Mas nesse caso, é difícil que você vai aparecer na busca de alguém, tá? Então eu sempre tento recomendar que as pessoas coloquem ali a empresa com a grafia correta, enfim, para que apareçam aí para as melhores oportunidades como um filtro que a gente acionou, tá bom? Eu vou passar agora, pessoal, para a instituição de ensino e vou aproveitar e falar também de ano de graduação. São os dois filtros que estão aí logo um em seguida do outro, tá? Com bastante sinceridade, eu acredito que esse filtro ele não é mais tão utilizado, tá? Acho que é importante que tenha em geral no seu LinkedIn, no seu currículo, o local, o curso e o ano que você se formou, tá? Mas a instituição de ensino hoje em dia talvez não seja tão importante na avaliação de um profissional, tá? Eu já me deparei em alguns casos, um pouco anteriormente na minha carreira, em que era importante para os líderes entenderem de onde veio aquele profissional, porque ele sabia que em determinadas faculdades existia uma matéria específica que era ensinada e que era importante para aquela função. Então, obviamente, a gente direcionou o foco da nossa busca para aquelas instituições, tá? Mas hoje em dia eu confesso que não é algo que é tão direcionado nas nossas buscas, tá? Talvez o curso de formação seja, sim, uma informação importante, mas a instituição, não, tá? O ano de graduação, ele é mais utilizado quando a gente está buscando estagiários ou trainees que eles possuem esse requisito de ano de conclusão para que a gente possa contratá-los, tá? Então, são dois filtros que existem, que estão à disposição dos recrutadores, mas que eu não vejo com tanta relevância, tá? Para que vocês tenham aí no perfil de vocês. É importante a gente saber se você é formado, se você é graduado, é mais importante saber disso do que onde, quando, em qual curso, tá? A não ser para aquelas posições que realmente tenham uma especificidade técnica, né? Então, eu realmente preciso de um engenheiro com criativo, eu preciso de um advogado, uma pessoa formada em direito, que esteja inscrita na OAB. Fora isso, é importante saber, sim, mas não é relevante, tá? Então, dependendo aí do cargo, da formação que vocês tiverem, vocês vão entender o que é melhor colocarem ali ou não, ok?
Setor de atuação, pessoal, esse é um dos filtros também que eu mais gosto, tá? Que ajuda muito os recrutadores a encontrarem profissionais. O que acontece, pessoal? Sempre que você está trabalhando numa empresa, estou falando como recrutador agora, e você está buscando candidatos para vagas específicas, é comum que você queira buscar candidatos que já estejam atuando ou tenham atuado naquele mesmo segmento, tá? Cada segmento de mercado tem uma característica e é muito importante para a gente saber que o profissional, já tendo atuado naquele segmento, ele saiba dessas características que o setor tem, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, do segmento farmacêutico, ele sabe que é um segmento altamente regulado, tem suas burocracias, tem, às vezes, impostos que são diferentes de outros segmentos do mercado. A mesma coisa para o automotivo, né? A gente sabe que em algumas regiões tem isenção fiscal, algumas regiões são melhores para produzir e outras não. Segmento bancário, quantas leis, quantas coisas acontecem também diariamente e essas leis o profissional precisa acompanhar. Então, se eu trabalho no segmento de serviços financeiros ou bancos e vou buscar um candidato, é importante para mim que ele já tenha tido essa experiência, né? Ou que ele esteja numa empresa semelhante atualmente, ou que ele já tenha passado por uma empresa como essa, tá? Então, é muito importante que no momento em que vocês estiverem preenchendo o perfil do LinkedIn de vocês, que esses setores, eles estejam bem preenchidos. Se eu não me engano, o LinkedIn, ele dá uma opção apenas de setor para você, que é o setor em que você atua hoje, ou o último em que você atuou, tá? Então, esse é um recurso muito utilizado por recrutadores, é um recurso que particularmente eu gosto bastante, tá? Eu sei que para o candidato é um pouco restrito, porque às vezes o candidato já atuou em 4 ou 5 segmentos, a experiência dele é bastante relevante, então ele conseguiria agregar nesses 5 segmentos. Mas o LinkedIn só dá a opção de 1. Então isso acaba ficando um pouco restrito para vocês. A minha sugestão, se for o caso, se você já atuou em diversos segmentos, é colocar o que você mais gostaria de voltar, tá? Então, eu já trabalhei no automotivo, no farmacêutico e em serviços financeiros. Hoje eu estou no automotivo, mas eu quero voltar para o farmacêutico. Então, coloque o farmacêutico, tá? Se você tiver que escolher, escolha aquele para o qual você quer voltar, né? Para o qual você gostaria de buscar uma oportunidade, tá? Palavra-chave. Eu acho que a gente chegou no tema mais polêmico aqui em relação ao LinkedIn, porque eu sei que muita gente fala, quais palavras-chave você precisa ter no seu perfil para que ele se torne relevante. O que eu posso acrescentar sobre isso, pessoal? Em primeiro lugar, qualquer palavra-chave que eu, como recrutadora, colocar aqui no meu filtro, são palavras que podem estar em qualquer lugar do currículo de vocês, ali no LinkedIn, tá? Desde o seu nome, até o título, até lá embaixo, onde você coloca pessoas interessantes que você segue, para ter notícia dessas pessoas ou dessas empresas. É como se você desse um Ctrl F na página da pessoa, em qualquer lugar que tiver ali, vai aparecer essa palavra que você pesquisou, tá? Então, não é só no título, não é só no cargo, não é só em qualificações, é realmente em qualquer lugar. Então, palavra-chave para mim, eu utilizo quando eu preciso de uma coisa muito assertiva, muito específica, tá? De novo, não acho recomendado colocar skills de comportamento, tá? Sempre vá para questões técnicas, tá bom? Então, por exemplo, dá um exemplo que eu acho melhor. Eu estou procurando um candidato que é obrigatório para o meu processo que ele tenha experiência com um módulo MM do SAP, tá? Todo mundo sabe que o SAP é uma ferramenta bem grande, que é uma ferramenta que é aplicada em diversos setores dentro de uma companhia, e cada área exige um requisito de módulo desse sistema, tá? Eu preciso do MM. Então, eu vou restringir a minha busca para quem tenha colocado ali no perfil que tem o módulo MM, tá? Então, a minha busca vai ficar bem restrita, mas pelo menos aquela pessoa que vier para a minha busca, então, de 1000 candidatos, 5 colocaram aquilo no perfil do LinkedIn, obviamente que eu vou dar prioridade para aqueles 5, porque se está escrito ali, acredito que eles sim tenham como comprovar essa experiência, tá? Então, é importante que vocês saibam que pode estar em qualquer lugar no perfil de vocês, e é importante que vocês saibam também que isso restringe a busca, tá? Então, sempre que você tiver uma característica que é importante, né? Então, eu falo mandarim fluente. Legal?
é uma coisa que pode te colocar na frente dos outros se você tiver ali no seu perfil, tá? Não tente colocar coisas muito aleatórias só para você aparecer na busca, tá? Porque essa não é a intenção de um recrutador quando ele está usando esse campo de palavra-chave, tá bom? A gente tem aqui esse filtro do tipo de emprego, tá? Basicamente, o LinkedIn permite que você defina ali se você tem interesse em empregos que são por contrato, um contrato PJ, ou um contrato temporário, ou apenas CLT. Então, novamente, vai muito de você determinar o que é importante, tá? Eu aceito um contrato temporário, então pode colocar ali. E quando a empresa tiver uma posição tão específica assim, ela vai buscar primeiro por profissionais que aceitem esse detalhe da modalidade de trabalho, tá? A regra, não é regra, mas o mais comum aqui no Brasil é que a contratação seja feita em regime CLT. Então, acaba que os recrutadores de grandes empresas que estão sob esse regime acabam não procurando outros tipos de contratação, tá? Porque se ela está sob aquela modalidade de regime de trabalho, é difícil ela contratar alguém como cargo PJ, por exemplo, né? Então, é um filtro que, para mim, também não é muito relevante, tá? Então, fica a critério de vocês. Eu dificilmente busco alguém através desse filtro, tá? Aqui a gente vai passar para um filtro dos idiomas, que para mim também é super importante, tá? Acho que hoje em dia a busca por profissionais que falem um ou mais idiomas tá ficando cada vez maior. A minha recomendação aqui mais importante do que você colocar qual idioma você fala, é você colocar o nível correto em que você fala, tá, pessoal? Para mim, é interessante que você coloque no nível intermediário acima, tá? O nível básico é um nível muito difícil de mensurar, tá? Então, se você fala nível básico de espanhol, de francês, de mandarim, não precisa colocar essa informação, tá? Coloque a partir do intermediário. Isso acaba poluindo um pouco o seu perfil se você coloca vários, né? E às vezes, o nível básico quer dizer que você sabe falar: oi, tudo bem? Meu nome é Natália. Perceba que isso agrega muito pouco para a empresa, né? Então, se a empresa não tem o requisito de idioma, não é porque está escrito básico ali, em 5 idiomas, que você vai tornar o seu perfil mais atrativo, tá? Então, não se preocupe em poluir, se o nível é básico, provavelmente a empresa nem vai usar esse filtro se ela está buscando alguém que não tenha necessidade de idioma, então não precisa ficar adicionando e poluindo o seu perfil no LinkedIn, tá? Coloque a partir do intermediário, que é de fato quando as empresas vão buscar os candidatos. A partir do nível intermediário de necessidade, ela vai buscar também ali no LinkedIn, conforme a necessidade que ela tem, ok? Pessoal, a gente cobriu então filtros um por um, tá? Eu vou voltar aqui apenas para que vocês entendam quais são os filtros mais importantes, na minha opinião, tá? Acredito que, por ter conversado com alguns colegas recrutadores também, esses acabam sendo os mais utilizados dentro das grandes companhias, tá? Cargo, empresa, setor e idiomas, ok? Então, se hoje, depois dessa transmissão, você quiser sentar para rever o seu LinkedIn, eu sugiro fortemente que você comece por esses 4 tópicos, tá? Reveja o seu cargo, veja se realmente ele está objetivo, reveja a empresa se o nome está escrito corretamente, reveja os setores de atuação, aquela regrinha que eu comentei, se você já atuou com relevância em mais de um setor, escolha aquele para o qual você gostaria de voltar ou de buscar uma nova posição. Idiomas falados, coloque, seja objetivo também, coloque aquele idioma em que você possui nível intermediário ou acima, retire aquela poluição visual de idiomas que você só tem conhecimento básico, tá? Então, essas seriam aí as minhas dicas principais, ok? Dentro desses filtros mais importantes, dos quais os recrutadores buscam, a gente tem 2 temas dentro do LinkedIn que não são filtros, porque são um pouco mais abrangentes, né? Ou seja, para a gente não é interessante buscar profissionais através desse filtro, mas são as 2 coisas que a gente automaticamente olha quando a gente abre o perfil de alguém no LinkedIn, tá? Esses 2 tópicos são o título, que é logo abaixo do seu nome, tá? Tem a sua foto, o seu nome, e abaixo como se fosse um cabeçalho do seu LinkedIn. E a dica que eu dou para o título é que ele também seja bastante específico, tá? E que ele venha trazendo aí também as suas principais atribuições e relevâncias, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no perfil do meu LinkedIn, eu coloco Talent Acquisition,
eu coloco recursos humanos, que é a minha macro área, tá? E eu coloco o Executive Recruiter, que foi um setor dentro de Talent Acquisition que eu mais atuei nos últimos anos da minha carreira, tá? Então vejam que eu faço um funil. Recursos humanos, minha macro área. Talent Acquisition, recrutamento, dentro de recursos humanos. E dentro de Talent Acquisition, eu ainda tenho a especialidade de recrutar executivos. Ou seja, eu fui afunilando meus principais conhecimentos, tá? Então, vamos supor, finanças, contabilidade e talvez algum skill que seja fundamental ali em contabilidade, tá? Essa é a dica que eu daria para o título, tá? O que eu não recomendo colocar no título? Frases enigmáticas, como, por exemplo, eu conecto números a oportunidades. Assim, o que é isso? O que isso significa? Conectar números a oportunidades pode significar tantas coisas que se a primeira coisa que eu leio de um profissional é essa, eu falo, não sei, acho que talvez não tenha nada a ver, deixa eu passar para o próximo aqui, que o próximo eu já tenho mais certeza de que é a pessoa que eu estou buscando para aquela posição. Então não tenta ser enigmático, não tenta ser copywriter ali no título do seu LinkedIn, seja objetivo, tá? A intenção é você fazer o recrutador perder o menos tempo possível no seu perfil, o recrutador olhar o seu perfil e falar, caramba, essa pessoa eu vou ligar, tenho certeza que ela pode ser boa para minha posição, tá? Então esse é o objetivo do título, tá? Em segundo lugar, um tópico que não aparece como na minha busca como recrutadora, mas que eu acho muito importante, pessoal, é o descritivo do seu cargo, tá? Nota que o descritivo ele pode ser bem longo, por isso que não existe nenhum filtro para isso, tá? Mas eu quero sim dar algumas dicas para vocês. Primeiro, sempre atualize o seu descritivo de cargo, tá? Na minha visão, um descritivo ele precisa ser objetivo, precisa ser sucinto, mas ainda assim ele precisa trazer informações que são relevantes dentro das suas funções, né? É difícil encontrar esse meio termo, né? Precisa ser objetivo, mas ainda assim precisa trazer informações que são relevantes. A minha dica seria, divida o seu cargo, a sua função, em 3 tópicos, tá? Pensa aí no último ano em que você esteve nessa função. Quais foram as principais entregas e projetos em que você atuou, tá? Elenque esses 3 e discorra por 3 linhas ali no máximo sobre cada um deles e coloque ali no seu descritivo, tá? Não é para fazer uma redação do Enem. Eu acho difícil o recrutador ler todo o descritivo da pessoa, tá? Mas os highlights, eles precisam estar ali visíveis, tá? Então, se você é um líder de pessoas, coloque ali, hoje, atualmente, gerencia uma equipe de 5 pessoas, focado em tais atividades. E aí você coloca ali 2 ou 3 atividades cujo seu foco esteve direcionado no último ano da sua carreira, tá? Então, se você hoje for sentar, olhar o seu LinkedIn, observe aqueles filtros que eu comentei e observe o seu descritivo também, tá? Dê uma revisada no histórico também, não apenas no cargo atual em que você está, tá? Deixe o descritivo sucinto, mas ainda assim, trazendo boas informações aos recrutadores, tá? E é isso. Acho que esses foram os principais pontos. Eu estou sempre à disposição através do meu LinkedIn, Shimazu Natália, está escrito aí embaixo para vocês tirarem dúvidas, questionamentos, se quiserem desmistificar outros pontos, além daqueles que eu comentei inicialmente, fiquem à vontade. Eu realmente espero que essa transmissão tenha ajudado vocês, tá? Me contem depois se vocês fizeram essas mudanças e se gerou algum resultado, tá? Até logo, pessoal!